industrializar. Industrializar é uma palavra que, no seu conceito, nos remete praticamente ao início da civilização humana. Pois industrializar significa, acima de tudo, transformar, modificar. E o ser humano, já há milênios, efetua transformação e modificação de matéria-primas, objetos, desejos. Mas somente no século XIX, com o advento da primeira Revolução Industrial, a industrialização, como se concebia até antes, mudou consideravelmente. Aquele processo, aparentemente artesanal, de se transformar as matérias-primas, aquele que tinha à sua disposição, ganhou outros ares. Entendeu-se que com o objeto de fornecer não apenas para a sua subsistência, mas também para negociar com outras sociedades, outros países, uma metodologia nova de uma manufatura maior, com mais implementação, requeria e tomava tempo naquele momento. Seguidamente, da primeira revolução industrial ocorrida em meados do século XIX na Inglaterra, seguia-se uma segunda revolução industrial de forma aparentemente mais complexa, mas que se expandia não apenas para países do Ocidente europeu, mas também para outros países, antigamente colônias, como Estados Unidos, países asiáticos, principalmente Japão, e América do Sul também. Diante disso aí, observou-se cada vez mais nesse novo processo de industrialização a necessidade de implementação de sistemas fabris cada vez mais complexos, mas baseado, acima de tudo, na necessidade de fornecimento que a sociedade, então, da época, considerava como necessário para prover melhor, com mais conforto e a custos mais acessíveis àquele sistema que ali se encontrava. Podemos dizer que da segunda revolução industrial até os momentos de hoje, com essa última fase que podemos colocar como sendo a terceira fase de uma revolução industrial, nós conhecemos um homem contemporâneo fortemente afetado e uma convivência muito próxima com o conceito de industrialização. Pois, passado praticamente 200 anos que a concepção de uma indústria moderna passou a fazer parte das sociedades, o mundo e o homem como conhecemos antes da primeira revolução industrial, ele não apenas mudou consideravelmente, mas ele deixou uma marca que, com a presença do sistema industrial, não mais retornaria a ser como era antes. A percepção da influência da indústria nas sociedades, ela se fez de forma não apenas irreversível, mas se nós pensarmos bem, a indústria, ele passou a afetar diretamente não apenas os produtos que consumíamos e que vinham das suas produções, mas ela passou a afetar de forma direta a maneira como vivíamos e a sociedade como mesma concebemos. Hoje em dia, para a gente ter uma percepção da importância da indústria na nossa vida, não é difícil fazermos um correlato de forma muito rápida. Se nós imaginarmos no nosso dia a dia, se pegarmos, por exemplo, um simples dia da nossa vida, observamos que desde o momento em que nós acordamos, na cama que dormimos, no colchão que ali está, que vem da indústria, a partir do momento que adentramos, nos primeiros momentos do nosso dia, todos os processos, todos os produtos que encontramos nos ambientes da nossa casa são produtos industrializados. No transporte que utilizamos para vir até cá, seja ele um veículo de massa,
seja ele um veículo próprio ou uma bicicleta também, produtos industrializados. Até mesmo nas rodovias que aqui nós hoje dispomos, passa por processos industrializados. E aqui chegando ao nosso redor, praticamente tudo que nos cerca hoje depende diretamente de industrialização. Mais do que se aperceber a importância do produto, é importante a gente entender o que isso significa. Pois, quando a gente observa que o produto, como consequência, ele é obra de um tratamento muito superior do que ele próprio. Se vocês observarem, no decorrer dos últimos 200 anos, a evolução da sociedade foi determinada por diversos processos, mas a industrialização nesta evolução, ela contribuiu e contribui hoje de forma irreversível. Para se ter uma ideia, os números mundiais diretamente ligados à indústria nos passa que aproximadamente 82% de toda a mão de obra técnica, hoje que em atividade está passando por um estudo de qualificação, diretamente está conectado a uma necessidade industrial, uma necessidade de continuidade de evolução industrial. O Brasil, ele de forma alguma, ele passou desapercebido nesse processo. Uma breve história da indústria no Brasil que teve, na época de Getúlio, seguida com Juscelino Kubitschek, e foi introduzido na década de 70 e 80, a industrialização chegou de uma forma mais globalizada no Brasil e fortemente nos anos 80. No Brasil também observou-se o índice de qualificação e a melhoria na qualificação também das ofertas educacionais fortemente a partir dos anos 70, quando a demanda dessa mão de obra por qualificação maior cresceu enormemente. A participação da indústria na economia mundial e brasileira, ela determina fortemente o nível de desenvolvimento de uma sociedade e do seu povo. No decorrer dos anos 70 e 80, com o advento da indústria no Brasil, nós tivemos um índice de participação que era superior a 30% do PIB brasileiro. No decorrer dos anos 80, essa participação se manteve praticamente estável. E no decorrer dos anos 90, nós observamos, particularmente no Brasil, que tem ocorrido breves quedas na participação do PIB no setor industrial brasileiro. Mas o mais importante desse processo, que determina o quanto é importante a contínua evolução de uma sociedade com sua conexão com a indústria, faz com a observação dos índices que a gente claramente observa na economia, tanto no Brasil quanto nos principais países em desenvolvimento. Daí, fortemente, se faz necessário que a gente observe o que é importante para que essa participação da industrialização no país, mais particularmente no Brasil, possa ser fortalecido com medidas que assegure que nos próximos anos a gente possa ter, incontestavelmente, um fortalecimento dessa indústria. No estudo muito recente, apresentado pela CNI, foram apontados 5 fatores que são considerados determinantes para que o setor industrial brasileiro se mantenha não apenas forte, mas que ele evolua e não perca essa participação no PIB brasileiro. Esses fatores, eles afetam a economia como um todo, mas esse grau de importância desses fatores tem uma correlação intensa, não apenas com a indústria, mas com a própria diversidade e o incremento do PIB. O PIB no Brasil, ele consta hoje com 25% vindo da indústria, mas a sua reprodução,
ele afeta outros setores, podendo ter esse percentual multiplicado até 52% da economia, com a influência direta e indireta. Nesse estudo da CNI, foi-se identificado esses 5 principais fatores. Primeiro fator, que deva ser fortemente trabalhado o efeito da alta carga tributária, ou seja, dos impostos que se pagam. Observadamente, há pouco mais de 20 anos atrás, quando a indústria brasileira participava com quase 30% do PIB nacional, a carga tributária ela não chegava a 26% dos produtos industrializados. Atualmente, com a participação de 25% do PIB nacional, a carga tributária ela chega hoje a atingir aproximadamente 41% de todos os custos na industrialização de um produto no Brasil. Segundo fator, uma demanda interna insuficiente. Isso diretamente está ligado com a baixa movimentação da economia, mais nitidamente nos últimos 4 trimestres. Naturalmente, e é importante que se note, que o primeiro setor, numa baixa de demanda, que é afetado e que reage mais rapidamente, é o setor industrial. A partir do momento que os índices começam a demonstrar uma tendência de redução no processo econômico de um país, a indústria é a primeira a dar os seus avisos e a primeira a fazer os seus ajustes. Necessariamente, a manutenção da demanda ou a promoção de uma demanda mais pujante é fundamental para que a indústria continue fortalecida no decorrer dos próximos meses. Falta o alto custo de energia. Para que se tenha uma ideia, o custo de energia no processo industrial, ele varia enormemente, dependendo da manufatura e do setor industrial a que se refere. Nós podemos ter alguns setores onde a demanda por energia ou a participação do seu custo, ela não chega a ultrapassar 3%. Outros, por outro lado, chega numa manufatura de alguns produtos, a exemplo de manufatura siderúrgica, de alumínio, somente o custo de energia para a movimentação e transformação daquele produto pode atingir até 56% do seu custo. Imagine, então, uma desestruturação no custo do fornecimento de energia no Brasil, como a que ultimamente a gente tem participado. Se a energia por si só, ela encarece enormemente o custo do produto, a falta de energia ou uma energia de forma inconstante, ela piora mais ainda a possibilidade de uma estabilidade industrial. Taxa de câmbio. Alguns têm um entendimento um pouco diverso, quando a gente percebe que você hoje trabalha com moedas, nossa moeda não é uma moeda reconhecida no mercado internacional, mas o dólar ou o euro são as moedas habitualmente utilizadas para a troca, e a taxa de câmbio nos afeta diretamente, tanto como importador como exportador. Poderia-se dizer que, enquanto exportador, isso seria uma benesse muito grande para o Brasil e os produtos aqui manufaturados. No entanto, é bom e importante que se demonstre que boa parte da produção interna de produtos manufaturados no Brasil dependem diretamente, fortemente, em todos os setores industriais, tanto nos manufaturados, tanto na agricultura, tanto quanto na construção e diversos outros segmentos da indústria, de produtos diretamente constituídos ou produzidos fora do Brasil. E como nós vivemos uma economia globalizada, boa parte desses produtos não são marcados com base no real, mas sim com moedas mais fortes como o dólar. Então, obrigatoriamente, somos fortemente afetados no seu custo a partir do momento que sofremos rápida desvalorização cambial e que afetará os custos tanto para o mercado interno quanto também para sermos competitivos a nível de exportação. E taxa de juros elevada.
essas mudanças bruscas, como acontece com os outros setores, elas se agravam mais ainda quando nós temos que nos deparar com o financiamento de processos industriais. Aquilo que foi o principal motivador, e é até hoje o principal motivador de qualquer implementação industrial, é o capital. Sem o capital a um custo competitivo, você não pode implementar nem o início nem a continuidade de um processo industrial, muito menos a manufatura desses produtos a um custo competitivo. Para que se tenha uma ideia, atualmente o Brasil ele compete em diversos segmentos com países que hoje têm uma taxa de juros anual que varia de 0,3% a 2,1% ao ano. Para citar exemplos como Estados Unidos, que hoje você consegue fazer captações que variam em média de 1,8% ao ano, ou no mercado chinês, que hoje você consegue fazer captações por volta de 2,1%. E se você tiver um acesso, você pode ir ao mercado japonês e fazer captação pagando 0,1% ao ano. Diante disso daí, observa-se claramente que a manutenção de uma política de taxa de juros elevada por longo prazo, ela prejudica não apenas o processo industrial, mas toda a expectativa de uma implementação de longo prazo deste processo. É importante que, ao expor esses 5 elementos que foi tão comprovadamente colocado pela CNI e seus mais de 1.000 entrevistados, todos industriais, a relevância e a importância da indústria para o desenvolvimento de um país, ela é indispensável. Não somente para o empreendedor e tendo como decorrência a produção de produtos para o seu mercado interno e externo. Mas é importante que se observe que a história tem se provado que dentre todos os grandes países desenvolvidos do mundo, a indústria foi sim a base do seu desenvolvimento moderno. A concepção do ser humano, do homem contemporâneo, ela só foi possível nos últimos 100, 150 anos a partir do processo, do desenvolvimento do processo industrial. E diante disso, o zelo, a aprimoração, uma melhor educação, ela passa diretamente por engrandecimento de um processo industrial motivado, protegido e, acima de tudo, compartilhado como uma política de uma sociedade. Obrigado.